Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Hoje eu quero falar com os irmãos a despeito das circunstâncias, foco em Deus. Nós estamos vivendo umas semanas, na realidade, um tempo muito esquisito, muito difícil, e muitas pessoas atemorizadas, e muitas pessoas perdidas, mas a palavra de hoje vai reafirmar no nosso coração o nosso desafio de que, a despeito das circunstâncias, devemos focar em Deus. A nossa vida, a vida do verdadeiro cristão, ela não pode estar dependendo das circunstâncias. Precisa continuar caminhando firme, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente o assedia, mas correndo com perseverança a carreira que lhe está proposta. Então, a despeito das circunstâncias, foco em Deus. Abacuque. Então, abra aí na profecia de Abacuque. São apenas 3 capítulos com 52 versículos. Então, vamos observar aí nosso 56 versículos. 3 capítulos, 56 versículos, livro de Abacuque. Eu quero ler, então, uma pequena porção em cada um desses capítulos, para nós tirarmos as lições que Deus tem para nós a respeito do testemunho de Abacuque, também que viveu numa época muito difícil, numa época muito adversa. Diz assim a palavra de Deus, segundo a profecia de Abacuque. Capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora confira capítulo 2, versículos 1 a 4. A resposta do Senhor: o justo viverá pela fé. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo na sua alma, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora no capítulo 3, quero ler com os irmãos uma pequena porção no capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois versículos 16 até o 19, né? O cântico, né? O salmo de Abacuque, a oração de louvor de Abacuque. E diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gados. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza,
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, queridos irmãos? Feche os olhos, abra o coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua igreja hoje, termos sido trazidos pelo Espírito Santo do Senhor, e a despeito de todas as lutas e as adversidades desse tempo, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a Tua palavra continua a nos orientar, a Tua palavra continua a nos ensinar, a Tua palavra continua a nos admoestar, nos fortalecer, nos corrigir também. Agora, pois, ó Deus, permita então que o Espírito Santo que inspirou o profeta Abacuque, há 600 anos antes de Cristo, esteja agora iluminando o nosso coração e mente, para tirarmos proveito dessa palavra. E a mesma maneira como o Senhor consolou o coração do profeta Abacuque, esteja hoje consolando o nosso coração, para que nós também, diante de todas as incompreensões, diante de todas as adversidades, nós também possamos continuar bem firmados no Senhor, certo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa a Tua igreja dessa forma, Senhor. Aviva a Tua obra nesse tempo, ó Deus, para que nós possamos concluir, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor mesmo planejou na eternidade, porque nós temos convicção, Senhor, que vai alta noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Por isso, ó Deus, nos fortaleça com a força do Teu poder, para nós podermos resistir e podermos continuar firmes diante dos dias maus, servindo ao Senhor com integridade de coração. Em o nome de Jesus, ajuda-nos para a honra e glória de Jesus. Dá-nos agora, ó Deus, a quietude necessária, a reverência necessária, que todos nós possamos nos calar diante do Senhor e ouvir a Tua palavra nesta noite. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nestas últimas semanas, certamente, muitos dos nossos, aqui e em outros lugares, e pelo que nós temos acompanhado pelas redes sociais e também pelos noticiários, muitos, nessas últimas semanas, estão vivendo grandes perplexidades, dúvidas, inseguranças, decepções, e estas coisas têm gerado no coração de muitas pessoas um certo medo, e muitas pessoas têm se perguntado, já se perguntou, ou estão se perguntando, ou estão com vontade de perguntar, mesmo com um certo receio no coração de estar pecando, mas perguntando, por exemplo, será que o que aconteceu e o que está acontecendo, de fato tem a aquiescência de Deus? Será que de fato Deus está nesse negócio todo? Será que Ele tem realmente conhecimento de tudo isso? E está aprovando tudo isso? Muitas pessoas têm se perguntado, será que realmente Deus permitiu ou está permitindo isso aí? E se sim, como é que pode um Deus santo, um Deus justo permitir tal situação? Que tem incomodado muitas pessoas. Esses que estão se sentindo incomodados, com certeza têm perguntado isso para Deus, ou pelo menos têm vontade de perguntar isso para Deus. Talvez estão com medo até de perguntar para Deus. Muitos estão perplexos em face dessa tensão entre a fé num Deus de amor, justo, santo, bom, e a realidade da situação sociopolítica nossa hoje e da revelação de muitas injustiças que nós temos visto. Como conciliar estas coisas? Como conciliar? Esta realidade, para muitos dos nossos, tem sido insuportável. Eu tenho recebido telefonemas, tenho recebido e-mails, zap de irmãos, e muitos irmãos extremamente preocupados e perguntando, pastor, será que Deus está nisso? Será que de fato Deus está permitindo isso? Será que isso faz parte da vontade de Deus? E eu percebo uma tensão muito grande na vida dessas pessoas. Como eu disse, essa tensão entre a fé,
a fé num Deus santo, num Deus amoroso, num Deus cuidadoso, num Deus provedor, e de repente toda essa situação que incomoda estes irmãos, estas irmãs. Nesse contexto, não faltam, e nós temos visto isso, os analistas de plantão. Ou seja, alguns dizendo que nessa situação toda, quem perdeu foi a igreja. E a igreja perdeu muito, e vai sofrer porque perdeu. E outros analistas de plantão estão, e de maneira mais otimista, e como que querendo defender a igreja, está dizendo, não, a igreja não perdeu, ela ganhou. E afinal de contas, a igreja perdeu ou a igreja ganhou? E nós então podemos ver à luz da palavra de Deus. Eu, pastor Marcos Sérgio, pessoalmente, creio que a igreja nem perdeu e nem ganhou. Até porque, na minha visão, a igreja transcende as organizações denominacionais. E nesse sentido, a despeito de, por um lado, aqueles que querem defender a igreja e dizem que ela ganhou, e a prova de que ela ganhou é que ela fez uma bancada evangélica muito grande no Congresso Nacional. E por outro lado, aqueles que dizem que a igreja perdeu por causa de profundas, e está sofrendo e vai sofrer profundas avarias, em virtude de declarações infelizes de muitos dos seus membros, em virtude do comportamento também errado de muitos dos seus membros e até mesmo de seus líderes. Na realidade, eu tenho dito para todos esses que me questionam, e tenho dito para a igreja, e quero dizer hoje de novo, a igreja, a noiva de Cristo, ela se apresentará para as bodas, e conforme diz a palavra de Deus, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, verso 27. A igreja não está aqui nesse mundo por vontade humana. Na verdade, ela não depende das agendas humanas, e muito menos depende de defensores humanos, sejam advogados ou legisladores, absolutamente não. A igreja não é obra de homens, a igreja é santa, é obra de Deus, e Jesus morreu por ela, e ressuscitou, e Ele mesmo diz que a entregará ao Pai, sem mancha, sem mácula, e nenhum daqueles pelos quais Ele morreu se perderá. Então a igreja transcende tudo isso. A igreja é santa, essa obra é santa e, portanto, ela depende totalmente da agenda de Deus, da agenda que foi traçada na eternidade, não na agenda dos homens, seja ela política, seja ela social, o que for. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você é um crente verdadeiro, não atemorize o seu coração, descanse no Senhor, porque Deus tratará de cuidar da sua igreja. Jesus não morreu à toa, o sacrifício de Jesus, diz a palavra, que foi perfeito, foi santo, foi agradável, incomparável. Portanto, o que Jesus fez tem valor e continua tendo valor. Então, nós temos que descansar nisso. O próprio Jesus nos alertou de que enquanto estivéssemos nesse mundo, nós passaríamos e nós teríamos aflições de várias naturezas. Nós seríamos odiados e perseguidos. E Ele disse que em virtude disso deveríamos ter bom ânimo, ou seja, não atemorizar o coração, precisávamos continuar firmes, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Diz, porque Ele venceu, e em virtude dele ter vencido, nós nele também venceremos. Então a igreja, ela é, na sua essência, na sua natureza, ela é gloriosa, ela é vencedora, independente das circunstâncias. Isto a Bíblia diz para nós. Mas também Jesus nos advertiu que, de fato, na verdade, as perseguições sempre fizeram e sempre farão parte da existência da igreja. Sempre. As perseguições sempre existiram na história da igreja. A igreja nasceu debaixo de perseguições. A igreja se estabeleceu, se desenvolveu debaixo de perseguições. As perseguições, em muitos momentos, foram usadas pelo próprio Deus para expandir a igreja.
Num primeiro momento, na época de Estevão, Deus usou a perseguição que se levantou nos dias de Estevão para fazer com que muitos irmãos pudessem sair de Jerusalém, e a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e foram anunciando o evangelho por todas as regiões, pararam em Antioquia, e Antioquia inclusive se tornou um grande celeiro de missões, de evangelização. Os apóstolos continuaram em Jerusalém, e a gente percebe que eles estavam gostando de ficar em Jerusalém. Mas daí a pouco, no capítulo 12 de Atos, Deus permite uma segunda perseguição, agora em virtude da morte de Tiago, irmão de João. E aí os apóstolos começam também a sair de Jerusalém. Logo depois do capítulo 15 de Atos, nós percebemos que os apóstolos então já estavam fora de Jerusalém e foram cumprir a ordem de Jesus, quando voltando para os céus diz: sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Deus usou isso. E depois, várias vezes, na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária. E depois, a igreja continuou passando por lutas e adversidades. E assim ela foi expandindo, foi crescendo e chegou até nós. E não chegou até nós de graça, não chegou até nós como que caindo de paraquedas. Não, muito suor, muitas lágrimas, muito sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter hoje a Bíblia, a palavra de Deus, na nossa mão. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, não precisamos ficar preocupados se a nossa zona de conforto está caindo por terra, ou se nós estamos perdendo espaço na nossa zona de conforto. De repente, isso vai ser necessário mesmo, para que a igreja, a tão grande igreja brasileira, acorde e continue a fazer aquilo que lhe compete. Então, na realidade, nesse movimento todo, a igreja nem perdeu e nem ganhou. Nós precisamos ter aprendido agora as lições. Deus, através não só desse momento político de eleições no Brasil, mas também através da pandemia e de muitas outras maneiras, Deus está dando lições claras para a igreja, e Ele está dizendo que o tempo se aproxima e a igreja precisa acordar, a igreja precisa se despertar. Por isso que a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a igreja no decorrer dos anos, aviva a igreja no decorrer dos anos. Então, Jesus nos advertiu: olha, a igreja vai ser odiada, mas na essência eles estão odiando a Cristo, e é pelo fato de odiarem a Cristo que nos odiarão também. Entretanto, por mais contraditório que possa parecer, nesses momentos, ao invés de nós ficarmos aí chorando e lamentando, ao invés de nós ficarmos aí tristes, aborrecidos, com o coração atemorizado, com a alma atemorizada, cabisbaixo, joelhos trôpegos, mãos caídas, ao invés disso, por mais contraditório que possa parecer, à luz dos ensinamentos de Jesus, nós deveríamos estar consolando a nossa alma, alegrando a nossa alma. Olha bem o que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, logo no início do Sermão do Monte, quando ele estava já treinando os seus futuros discípulos e deixando claro para eles quais seriam as normas do seu reino, deixando claro para eles a constituição do seu reino. De fato, o Sermão do Monte, como disseram muitos autores, o Sermão do Monte é uma espécie de constituição do cristianismo. O Sermão do Monte é a Bíblia em miniatura. E lá no início do Sermão do Monte, Jesus disse assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça aqui dele, a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Senhor Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então esse evangelho cor-de-rosa não é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho sem perseguição, esse evangelho sem incomodar o mundo lá fora, não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, o puro evangelho, o santo evangelho,
exige uma vida dedicada, exige uma vida abnegada, exige uma vida separada, exige uma ética, uma cosmovisão diferente do que está aí no mundo, independente da situação do mundo. Entretanto, essas crises existenciais, elas não são incomum. Muitas vezes, e em várias circunstâncias, nos vemos abatidos por elas. Muitas vezes. E aqui, um exemplo claro disso é o próprio profeta Abacuque. O próprio profeta Abacuque, mergulhado aqui numa espécie de crise existencial e espiritual. Principalmente porque ele havia entendido, ele havia descoberto que tudo aquilo que estava acontecendo tinha a inteira aquiescência de Deus. Que de fato aquilo que estava acontecendo fazia parte de um plano de Deus. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o inferno. Quando ele entende isso, aí ele fica numa perplexidade maior ainda. Por isso é que dizem que Abacuque é o profeta da perplexidade. E a principal lição que nós podemos tirar desse livro como um todo, do pano de fundo desse livro, é que essas tensões existenciais, que todos nós estamos sujeitos a elas se acalmam, elas se desfazem somente aos pés do Senhor Jesus. Quando você manda a sua alma se aquietar aos pés do Senhor Jesus, esses temores se dissipam, conforme diz a Bíblia. Foi isso que Abacuque aprendeu. Ele foi para sua torre de vigia e lá ele se aquietou para ouvir Deus falar. Ele poder falar com Deus, mas principalmente ouvir Deus falar. E no momento que ele começa a ouvir o Senhor, os seus medos começam a se dissipar, a sua alma começa a se aliviar e ele então começa a ser revigorado. E da perplexidade, ele passa para o otimismo. Ele deixa de ser um profeta perplexo e agora passa a ser um profeta otimista. Nós sabemos, queridos irmãos, a Bíblia, na realidade, fala muito pouco de Abacuque. Nós temos poucas informações históricas de Abacuque, mas sabemos que Abacuque profetizou para Judá mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E sabemos também que Abacuque foi um homem extremamente comprometido com Deus, um homem zeloso, um homem fervoroso, muito zeloso pela glória de Deus. E juntamente com Sofonias e também Jeremias, eles profetizaram naquela época, especialmente no caso de Abacuque, profetizou na época dos dias do terrível rei Jeoaquim, no reinado do nefasto, do insolente, do corrupto rei Jeoaquim. Naqueles dias da profecia de Abacuque, Judá estava mergulhada numa idolatria terrível, numa corrupção terrível, injustiça social de todos os tipos, campeando no pequeno território de Judá. E como Jeremias e como Sofonias, Abacuque também é levantado por Deus para poder alertar aquele povo, chamar a atenção daquele povo. Basicamente, Abacuque estava chamando aquele povo para o arrependimento. Seu ministério era chamar a atenção do rei, chamar a atenção da nobreza, chamar a atenção do povo para o arrependimento, para que eles se arrependessem, a fim de evitar o julgamento de Deus. Também esses profetas alertaram, eles foram levantados para alertar o rei, para alertar a nobreza, para alertar o povo de que a paciência de Deus tem limites e que o período da graça estava acabando, e que eles precisavam tomar uma providência. Também e principalmente eles foram levantados para dizer para Judá que Deus exige exclusividade. Não há como adorar dois senhores. E Judá estava querendo adorar dois senhores. Então, Abacuque é levantado com essa missão, chamar o povo para o arrependimento, para evitar
o julgamento de Deus, dizer para o povo que a paciência de Deus tem limite, que em breve a graça vai acabar, a porta da graça vai se fechar, mas também para dizer para o povo, para o rei, para dizer para as autoridades, para dizer para a nobreza, que de fato, Deus não divide a sua glória, Ele exige exclusividade. Não dá para você dizer que é cristão, né? Mas flertar com uma série de coisas que vão de encontro ao cristianismo abertamente. Não dá para você agradar dois senhores. Não dá para você querer satisfazer a Deus e se satisfazer com as coisas desse mundo. Não dá. Essa era a missão do profeta, né? O profeta pregou incessantemente a respeito disso, mas o povo não ouviu, o rei não ouviu, a nobreza não ouviu, e por causa disso, Abacuque viu a primeira invasão dos babilônios, ele viu a primeira invasão babilônica, ele viu o primeiro cerco de Jerusalém pelos babilônios, ele viu a primeira leva de exilados, quando a Babilônia já conquista Judá e leva os primeiros. Nessa primeira leva foram levados Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Os famosos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram levados nessa época, e Abacuque viu, por desobediência do povo, não ter ouvido os profetas, agora Abacuque viu aquilo, e provavelmente um pouquinho mais tarde, por volta do ano 587, Abacuque viu também a destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Meus queridos irmãos, na realidade, o rei, a nobreza, as pessoas não ouviram os profetas, e por não ouvirem os profetas, sofreram, por não darem ouvidos aos profetas, continuaram corrompendo, e como disse anos antes o profeta Oséias, caminharam a passos largos para a perdição. Meus queridos irmãos, nessa profecia de Abacuque, que de fato é uma profecia diferente, são 3 capítulos, 56 versículos, mas na realidade, a profecia aqui não está sendo dirigida para o povo propriamente dito. O que nós temos aqui são duas queixas que Abacuque faz a Deus, e nós temos as respostas de Deus a essas queixas, e nós temos a mudança de comportamento do profeta. Isso é claro em cada um dos capítulos da profecia. E aqui nós podemos aprender como nos comportar nesses tempos difíceis. Abacuque não estava entendendo o que estava acontecendo, né? O rei Jeoaquim, extremamente corrupto, extremamente insolente, soberbo, a nobreza comungava com ele e o povo estava longe de Deus. Aquilo incomodava bastante o zeloso profeta Abacuque. E ele vai orar ao Senhor. E de repente aquela situação piorou. Aquilo que já estava ruim ficou pior. Porque se já estava ruim com Joaquim, quando vem agora Nabucodonosor e vem a Babilônia, a situação ficou pior. Agora eles se tornam escravos, se tornam agora escravizados pelos babilônios. Então naquela situação, naquela perplexidade, Abacuque sem entender, ele vai para sua torre de vigia e fica esperando então uma resposta do Senhor. E Deus responde para ele. E aí nós podemos tirar as lições para nós. Nesses dias difíceis, observe bem, versículos 17, 18 e 19, do capítulo 3. Agora, depois que o Espírito Santo já trabalhou o coração do profeta, depois que o Espírito Santo já consolou a alma do profeta, e ele chega no final, agora, e já em forma de canto, no seu salmo, no seu hino, na sua oração de louvor, ele já se mostra agora um profeta otimista, um profeta cheio da graça de Deus, da consolação do Senhor. Olha o que ele diz aí, versículo 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza,
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. 3 coisas nós podemos ver aqui, que Deus mudou no coração de Abacuque, e que se não mudou no seu coração ainda, minha oração é que faça isso hoje, que o Espírito Santo haja no seu coração hoje, e você vai poder mudar os seus óculos, desembaçar os seus óculos, poder ver essa situação, sem ficar atemorizado com aqueles inadvertidos que fazem declarações disso e daquilo outro, etc, etc. Enfim, comportamentos errados, muitos deles nós temos visto. E de fato, faz a igreja sofrer sim, mas não é isso que vai fazer a igreja ser perdedora ou vencedora, nada disso. A igreja já é vencedora por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Primeira coisa que o Espírito Santo fez no coração de Abacuque foi levá-lo a confiar. Confiar. Muitas coisas ele não estava entendendo, mas o Espírito Santo move o coração dele para ele confiar, mesmo sem entender. Isso é fé. Isso é fé verdadeira. Você não precisa de ver para crer. Você crê para ver. Você não precisa entender, você crê. Você precisa aceitar. Então o texto vai deixar claro para nós que Abacuque aprendeu a confiar. Observe bem, ainda que, essa expressão ainda que, quebra toda a expectativa de tragédia. Então, o crente verdadeiro, ele não pode ler essas coisas como uma tragédia, e atemorizar o seu coração. Não, na realidade, quando o Espírito Santo age no coração da gente, quando nós temos a perspectiva correta do Evangelho, ainda que tenhamos isso ou tenhamos aquilo, que aconteça todas as previsões da desgraça, tudo que um fala, outro fala, etc. Ainda que tudo isso aconteça, a igreja continuará cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para ela, e em Cristo é mais que vencedora. Ainda que tenhamos comunismo, ainda que tenhamos isso, que tenhamos aquilo outro, ainda que a igreja, os membros da igreja se secularizem, ainda que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então ele dá alguns exemplos, Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não dê fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, tenhamos ímpar inflação, sejamos piores do que a Argentina e a Venezuela juntos, ainda que. Olha que coisa. Confie no Senhor. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Se para alcançar o restante dos eleitos, a igreja terá que passar por terríveis tribulações, como muitos irmãos nossos estão passando neste exato momento, neste mundo afora. Muitos dos nossos, que creem no mesmo Cristo que nós, estão morrendo e sendo presos, estão presos, por exemplo, em contender de ferro, no deserto, dentro do contender, mais de cerca de 60 graus. Muitos agora estão. A Bíblia nos ensina a confiar, ainda que tudo isso aconteça, Deus continua no controle. Eu posso não saber o porquê, eu posso não saber o que fazer, mas eu sei que Deus está no controle, que Deus continua no controle. Quando Deus quis consolar o coração do profeta Isaías, que vivia um tempo de perplexidade parecido com o de Abacuque, e vai para o templo para orar, e bastante angustiado, Deus revela para o profeta Isaías aquela visão poderosa dele, Deus, assentado no alto e sublime trono e governando todas as coisas. Confie no Senhor. A agenda da igreja não é traçada por homens, não. A agenda da igreja foi traçada na eternidade por Deus. Segunda coisa na vida do profeta, olha o versículo 18 agora.
né? No versículo 17 ele diz, ainda que, agora olha no versículo 18, todavia, eu me alegro no Senhor. O que o Espírito Santo ensinou para o profeta? Se alegrar na esperança. A nossa alegria, ela não depende de circunstâncias. Nossa alegria, ela é posicional, não circunstancial. Então, a nossa alegria transcende tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí. Nossa alegria. É assim que o apóstolo Paulo ensinou. É isso que eu tratei ontem com a SAF, no aniversário da nossa SAF, da federação do nosso presbitério. A nossa alegria, ela não tem relação com as circunstâncias, mas sim com a nossa posição em Cristo Jesus. É nesse sentido que Paulo diz, né? Alegrai-vos na esperança. E porque nós nos alegramos na esperança, ele disse, tenham agora paciência na tribulação e persevere na oração. Escrevendo aos Coríntios, também escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz lá, né, a fé, a esperança e o amor. Né? A esperança que procede da fé e alimenta o amor. A esperança que consola o nosso coração, mas nos fortalece. Então, o profeta aqui aprendeu isso, né? Todavia, ou seja, a despeito de, contudo, porém, entretanto, a despeito de, essa palavra aqui quebra a expectativa de crise. Então, para o crente, essa palavra quebra a expectativa de crise, porque ainda que tenhamos uma crise econômica, política, isso, aquilo, outro, a despeito disso, ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor, e vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. É isso que a Bíblia ensina para nós, né? A alegrar na esperança. Essa oração do profeta em forma de canto, na verdade, é um hino que parte agora de um coração, né? Que outrora marcado pela dor, pelas dúvidas, por causa daquele tempo difícil, agora nós podemos ver um coração aliviado, um coração confiante, a despeito das circunstâncias. Então, ainda que eu vou confiar, apesar de, a despeito de, eu vou me alegrar. E por fim, o texto diz no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Agora nós já vemos aqui agora um profeta, outrora, com grandes perplexidades no seu coração, agora altamente otimista, ou seja, tomando posse pela fé da vitória, olhando para a vitória lá no futuro, lá na eternidade. Nós podemos ver aqui o profeta se apropriando dessa vitória pela fé, podemos dizer, Deus aqui, o Senhor Deus o Senhor Deus faz em mim, o Senhor Deus faz por meio de mim, através de mim. Abacuque, tomando posse dessa vitória, pela fé em Cristo Jesus. É assim que Paulo viveu, né? Quando ele disse, pegando aqui de Abacuque, que o justo viverá pela fé, ele pegou exatamente esse entendimento. Ele via o futuro com base na eternidade. Então o crente, ele lê o seu futuro com base na eternidade. Daqui a pouco, o nosso Senhor se manifestará em glória, e para sempre nós estaremos com Ele, vitoriosos. Aí sim, toda a igreja triunfante, reunida, participando das bodas do Cordeiro, e com Ele para sempre. É assim que nós temos que olhar para o futuro. À luz do testemunho de Abacuque, meus queridos irmãos, nós podemos entender que confiar, se alegrar na esperança e tomar posse da vitória pela fé, significa crer que Deus está no controle, significa crer que Deus pode fazer e vai fazer,
e significa perseverar, fiel, independentemente das adversidades. É assim que o capítulo 10 de Hebreus termina, e é assim que o capítulo 11 de Hebreus começa e se conclui. Ou seja, aqueles que não retrocederam, permaneceram fiéis, a despeito das adversidades, que muitos foram cerrados ao meio, muitos foram espoleados, muitos foram presos, muitos foram humilhados, muitos homens e mulheres dos quais o mundo não foi digno deles, mas perseveraram na fé, tomaram posse da vitória, tomaram posse da promessa de Deus, e Deus os abençoou, e Deus os honrou, né? Abacuque aprendeu a olhar adiante, aprendeu a olhar além dos problemas, além daquelas adversidades. Ele começou a olhar uma perspectiva diferente, maior, a perspectiva do futuro com Deus, a perspectiva da gloriosa vinda de Jesus. No caso dele, a gloriosa vinda do Messias, e agora a nossa gloriosa segunda vinda de Jesus. É assim que nós temos que viver, irmãos. Então, diante de tudo isso, gostaria de dizer para a nossa igreja e para a membresia da nossa igreja: acalma sua alma, se aquiete, diga para ela se aquietar aí. Deus está no controle. As coisas não estão acontecendo à toa. Não, Deus está no controle. Confia nisso, né? Confia nisso, né? Quando nós oramos, e todos oraram, e oraram por várias coisas, e nós continuamos orando. Essa semana mesmo oramos pelos homens a semana inteira, sempre ao final das nossas orações, conforme Jesus ensinou, e conforme Ele mesmo orou, nós oramos: seja feita a tua vontade. Jesus, no dia da sua agonia, Ele orou: Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? Jesus teve de beber daquele cálice. Então Jesus foi sem fé? Jesus foi um fraco? A oração dele foi rejeitada? Não, não. A oração dele foi ouvida, porque ele disse: faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Deus está no controle. Confie. Confie. Todavia, se tivermos de enfrentar, se a nossa geração tiver de enfrentar, né, as adversidades mais ferrenhas, as oposições mais incisivas, nós vamos enfrentá-las. Nós vamos enfrentá-las. Nosso mestre enfrentou. Nós não somos melhores do que ele. Ainda que, todavia, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu Deus. Diga isso: o Senhor é o meu Deus. Feche os seus olhos, faça a sua oração.